gente, eu sou a Paola, seja muito bem-vindo ao nosso canal Paola Biscuit. Gente, nesse vídeo de hoje, mais um personagem lindo aqui para o nosso canal, um curso completo de um personagem que a criançada ama. Na verdade, eu acho que é a nenenzada. É o Bita, conforme vocês viram aqui na fotinho do canal. É o Bita, do Mundo Bita. E nós vamos fazer ele nesse modelinho fofinho, ele dando risada. É aquele curso, aquela aulinha do jeito que vocês gostam, tá? Bem no passo a passo mesmo. Então, já dá uma conferida aí, vê se você é inscrito nesse canal. Se caso você não for inscrito, faça sua inscrição, é rapidinho, é de graça. E também já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo pra mim. E me segue também nas minhas redes sociais, tá bom? Você me encontra em todas elas como Paola Biscuit. Então vamos lá para nossa aulinha. Eu espero que vocês gostem. Primeiro de tudo, eu imprimi o Bita, peguei uma imagem no Google dele e medi, né? Fiz no computador a medida que eu quero esse Bita. Então, esse vídeo eu vou passar todas as medidas para vocês com base nesse tamanho aqui, ó. Então, ó, vou medir aqui desde o chapéu até o pé, até a sola do pé aqui, ó. Ele tá com aproximadamente 15 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer aqui todas as medidas para essa modelagem aqui. Então, eu vou começar fazendo os sapatinhos dele. Então, vou deixar minha referência aqui na minha frente, tá? Pra mim ir olhando. Vou fazer aqui o primeiro sapatinho. Eu tenho aqui 6 gramas de massa. A massa já tá sovada. Vou fazer uma bolinha e vou fazer uma coxinha não muito fina. Vou colocar aqui na mesa. E com esse dedo indicador, eu vou pressionar aqui, ó, só a parte da frente. Vou vir aqui na lateral, vou apertar. E com essa pinça aqui desse dedo aqui, ó, eu vou fazer aqui pra trás. Já tá aqui, mais ou menos, num formato de sapatinho. Vou voltar aqui na mesa, vou ajeitar. E aqui em cima, vou apertar. Daí, ele é mais boleadinho aqui em cima. Então, com esses 2 dedos aqui, ó, eu aperto aqui em cima e ele fica mais boleadinho, tá? O Bita, ele não tem, o sapatinho dele, pelo menos nessa referência, ele não tem aquela divisão que a gente faz aqui. Mas aqui, ó, ele é bem marcadinho. Então, eu vou vir com uma estequinha redondinha e marcar aqui essa parte de trás do sapatinho, tá? Então, ó, como fica embaixo. Vou voltar aqui na mesa pra ajeitar, porque ele tem que ficar bem retinho aqui, né? Sob a mesa, ó. Então, tá aqui, tá pronto o sapatinho. Vou fazer 2, né? Vou fazer mais um, do mesmo jeito. O segundo é bem importante a gente dar atenção para que eles fiquem do mesmo tamanho, tá bom? Então, tá aqui, ó, os 2 sapatinhos. E eu vou deixar eles secando. Aqui é um isopor com EVA em cima. Vou deixar eles aqui, ó, bem retinhos. E eles vão secar aqui, tá? Gente, eles têm que estar bem secos pra gente dar continuidade e fazer a estrutura aqui, tá? Na verdade, a gente consegue dando continuidade, fazendo o corpo, a cabeça e tal. Mas pra estruturar o boneco, os pezinhos têm que estar bem secos. Eu vou deixar secando aqui no mínimo um dia, tá? Não menos que isso, porque eu quero eles bem sequinhos mesmo. Então, pro corpinho, a gente vai usar uma bola de 60 milímetros. Ó, ela é quase do tamanho, quase não, né? Ela entra ali
dentro do desenho, que a gente ainda vai vir com massa aqui por cima, né? Então, vai dar certinho. Eu acabei comprando só essa bola aqui, ó, eles me entregaram uma bola bem feia, tá vendo? Então, eu vou dar uma lixadinha aqui, nessa lateral aqui pra arrumar. E vou passar cola nela também. Nem sempre eu passo cola na bola, mas nesse caso, por ela ser bem grande, eu vou passar cola branca, cola comum, tá? Vou passar aqui com um pincelzinho, uma camadinha de cola e deixar secando também. Então, eu já lixei, ó. Ficou ainda uns buraquinhos, mas eu vou ter que consertar isso na massa depois. Mas se a sua bolinha estiver bonitinha aí, você nem precisa, né? Eu vou agora, então, passar a cola. Minha cola tá entupida. Eu tenho essa basezinha aqui que eu uso só pra ficar colocando cola mesmo. Fica mais fácil um pouquinho. Então, com o pincelzinho aqui, ó, só passar mesmo em toda a bola uma camadinha de cola, assim. Prontinho, eu coloquei aqui no palitinho pra ficar mais fácil. E vou enfiar ela aqui junto com o sapatinho, ó, no isopor, tá? E deixar secar. Bom, gente, então a bolinha já tá seca com a cola. Agora eu vou encapar essa bolinha com massa branca. Eu tô usando aqui 40 gramas de massa. Então, eu vou encapar ela. A intenção não é deixar ela muito maior do que ela é, mas dá, assim, uma boa encapada nela, tá? Então, pra fazer isso, eu vou pegar essa massa branca e vou abrir só um pouquinho. Aqui, ó, bem grossa, porque a hora que a gente colocar aqui, por causa da cola, ela já vai aderir bem a essa bolinha. Então, aqui, ó, encapei. Agora, a gente tem que deixar ela bem lisinha, né? Então, tá aqui, gente, com essa parte da mão, eu fui alisando o máximo que deu aqui. E depois que secar, por conta do biscuit encolher também, ele vai dar uma boa repuxada aqui e ela vai ficar mais redondinha. Então, novamente, eu vou enfiar um palito aqui e colocar ali no isopor pra deixar essa bolinha secar, tá? Não vou esperar ressecar, não. Vou esperar ela secar mesmo pra gente dar continuidade. Bom, gente, então a minha bolinha aqui já tá seca. Agora, a gente vai pintar com a tinta preta acrílica fosca toda essa parte aqui nessa região que é preto, né? Aqui é branco e aqui é preto. Só que se a gente for ver aqui, ó, não é metade da bola, é menos que a metade, é um quarto mais ou menos, tá? Então, pra gente ter uma noção aqui, ó, você pode estar colocando a bola em cima, você olha bem de cima que você consegue marcar aí mais ou menos aonde é, mas dá pra fazer também no olhômetro, né, gente? Daí, com o lápis, você vem delimitando
toda a circunferência que você vai deixar branca e que você vai pintar de preto, tá? Então, tá aqui, ó, já fiz toda a minha área aqui que eu vou pintar. Aqui, ó, eu errei um pouquinho, mas daí com um cotonete, uma aguinha, você consegue apagar o lápis, tá? Mas vamos então fazer a pintura, vou pintar com a acrílica fosca preta, só que, gente, não tem necessidade da gente pintar toda a área, a gente vai gastar tinta à toa, porque a gente ainda vai colocar o casaquinho dele por cima. Só que o casaquinho é bem rente aqui, então ele meio que aparece a parte de baixo aqui, que é preta, como se fosse, vai, uma camiseta que ele tá por baixo, vamos colocar assim. Então, o que que eu vou pintar aqui? Eu vou pintar só aqui, ó, perto dessa linha pra cima, tá? Não vou pintar tudo, vou mostrar aqui pra vocês. Com um pincelzinho aqui, ó, bem macio. Esse pincelzinho é de maquiagem. Minha tinta tá acabando, vou pegar aqui. E vou pintar só essa parte aqui, ó. Eu vou dar uma diluída na minha tinta, porque ela tá meio grossa, daí fez até eu borrar ali, ó. Que ela tá acabando, mas borrando também com cotonete você consegue arrumar, tá? Então, eu vou pintar toda essa volta aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, tá aqui, ó, já fiz, tá vendo? Só uma faixa mesmo, que daí essa parte vai continuar branca e aqui depois a gente vai vir com o casaquinho dele, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer as perninhas dele. Então, eu tenho aqui a massa branca, 7,5 gramas de massa. E a perninha dele é bem simplesinha, é um rolinho, ó. Só que essa parte aqui é um pouquinho mais fina que essa. Então, tenho aqui a massinha. Vou fazer uma bolinha. E vou fazer um cilindro aqui. Se você quiser, pode usar a espátula, tá? Pra fazer mais retinha assim, ó. Daí, a gente coloca aqui em cima, dá uma apertadinha. Vou pegar aqui de novo o desenho pra ver a altura e largura. Lembrando que o biscuit encolhe, então, quero que fique um pouquinho mais alto e um pouquinho mais grossa, tá? Então, aqui, ó, é só isso daqui mesmo, a perninha dele. Fazer duas, né? Eu já fiz a outra aqui, ó. Daí, é importante a gente deixar do mesmo tamanho. Aí, a gente vai pegar a nossa parte do corpinho aqui, a bola de isopor, e vai colocar aqui, ó, só pra fazer a marcação, tá vendo, ó? Essa marcação de cima aqui, que depois a gente vai dar o encaixe, né, quando colar, tá vendo? Então, só isso mesmo. Vou reservar ela em cima de um EVA para dar primeiro uma ressecada, porque a gente vai passar o arame aqui, tá bom? Então, vou esperar ela dar uma ressecadinha. Então, voltando aqui no desenho, pra gente olhar o corpo dele, se a gente reparar, ele não é exatamente uma bola. Se ele fosse uma bola redondinha, ó, ele ia fechar aqui, tá vendo? Ó. Então, aqui nessa parte do pescoço dele, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem esse pedaço aqui, ó. Que aqui é mais retinho e faz esse pedacinho aqui. Então, a gente já fez a listra aqui. Daí, agora, você vai descobrir aonde que é a sua parte de cima. E com qualquer cor de massa, tá? Eu vou usar a massa preta aqui mesmo. Vou pegar aqui um pouquinho da massa. Vou fazer aqui uma bolinha e achatar.
Vou colocar aqui em cima. E vou fazer aquele pedacinho aqui, ó. Então, a parte de cima é bem retinha. E com uma ferramentinha assim, mais redondinha, a gente desce as laterais. Então, aqui, ó, gente, já fiz esse biquinho, mas eu achei que ficou muito alto. Sempre olha na sua referência. Então, vou fazer o quê? Vou apertar mais um pouquinho, vou refazer, né? Ó, apertei de novo e vou novamente descer aqui as laterais. Essa lateral tem que ficar retinha, né? Então, tá aqui, ó, agora sim ele tá no formatinho do corpinho do nosso Bita. Agora, eu vou fazer o casaco dele, massa preta, opa, vou abrir ela assim, mais comprida aqui, tá? Vou reservar essa bola aqui. Prontinho, massa aberta. O que é importante na hora de abrir a massa? Aqui, eu abri bem maior, né? Mas é importante que tenha um pouco mais da altura aqui e que ela feche também, tá? Que a gente vai fazer ele de uma vez só. Coloquei. Bom, então, primeiramente, a gente vai preparar a parte de baixo desse casaquinho. Então, eu vou primeiro cortar. Pra deixar bem retinho, ó. Passa o dedo pra tirar a quina do corte, vira e passa o dedo também pra tirar o outro lado da quina do corte, tá? Então, vou pegar de novo aqui a bola. Vou posicionar aqui, ó. Vou virar um lado pra me marcar onde que eu vou cortar. Então, vou cortar aqui. Vou subir o outro lado e marcar junto aqui, tá? Ó. Daí, eu vou recortar, né? Dessa marcação que a gente fez. Que daí, a gente já vai ter aqui o tamanho. E bem aqui na beiradinha, o terninho dele faz uma voltinha, um biquinho. Não é um biquinho, é uma curvinha. Então, eu já vou fazer aqui, ó. Com a tesoura e ajeito com a mão. E agora sim, a gente já vai colocar. Então, ó, você posiciona a bolinha bem certinho. Que aqui, ó, o biscuit tem que tampar um pouco dessa parte preta aqui, tá? Então, aqui já vou deixar retinho. Vou trazer aqui toda a lateral. Então, o que aconteceu aqui, ó, foi que assim que eu dei a volta, ele ficou um pouco maior do que eu tinha medido aquela hora. Porque eu acho que na hora de trazer aqui, eu acabei puxando um pouco a massa, mas não tem problema. Eu vou marcar aqui, ó, se acontecer com vocês, já sabe como resolver. Vou cortar. Vou fazer a curvinha aqui, ó.
e vou emendar. Então, essa partezinha aqui, ó, ela tem que ficar retinha, tá? Se não ficar, assim que você emendar, você faz a marquinha, tá bom? Então, a gente vai trazer tudo isso aqui pra cima. E quando chegar bem aqui no meio, na onde vai os braços mesmo, a gente aperta. Tá? Une bem essa parte aqui, ó, esse excesso. Que a gente vai cortar aqui, ó. Feito isso, com uma estequinha, a gente vem tirando as emendas. Mais da lateral, porque em cima vai um detalhe rosa, né, e a cabeça. Mas a lateral, bem importante, ficar bem bonitinha. Vou apertar aqui de novo, ó, pra ele ficar mais retinho, voltar o modelinho que tava. Então, tá aqui, gente, o casaquinho já tá prontinho. E aqui, ó, essa partinha preta de baixo aparece, tá vendo? Ela é preta, ela não é branca, por isso a gente pintou. E como a gente não passou cola e colocou bem rente, se ela encolher, vai aparecer a lateral, tá? Se encolher, ela vai, né? Mas se ela não tiver colada ali, ela vai dar uma aparecidinha na lateral e de vez em quando aparece, né? O do Bita. Então, aqui, ó, vou colocar um palito. E vou deixar novamente dar essa ressecadinha que a gente precisa. Então, aqui, ó, a perninha já deu uma ressecadinha. Eu vou pegar aqui um pedaço de arame. Esse arame, ele é galvanizado, tá? Pra não enferrujar. Deixa eu ver aqui, ó. Aproximadamente 4 centímetros. E primeiro, eu vou ver aqui na bolinha onde que eu vou furar. Tá? Vou marcar, ó, é mais aqui no meinho. Então, eu vou furar primeiro marcar aqui primeiro com o arame, pra saber onde vai. Com o arame é mais difícil de furar, tá? Daí você vem com uma outra ferramenta pra fazer isso. Pra já abrir o espaço aqui, ó. Mas daí eu vou dar uma empurradinha melhor, tá? Não vou deixar muito, não. Eu preciso que ele fique só um pouquinho pra fora pra pegar o sapatinho também, tá? Então, aqui, ó, tá bom aqui. Ficou, deixa eu ver aqui mais ou menos quanto que ficou pra fora. Ficou 2 centímetros, mais ou menos, pra fora. Então, agora, eu vou pegar aqui a perninha, mas eu vou passar cola. Passando cola branca mesmo. E vou enfiar a perninha aqui, ó. Ó, o arame entrou um pouquinho, eu não quero que ele entre. Então, eu vou tirar. E vou segurar o arame, tá? Vou puxar um pouquinho, que ele acabou entrando, gente. É só por isso, tá? Então, tá aqui. Vou ajeitar essa perninha mais aqui no corpinho dele, porque ela ainda não tá totalmente seca. Mas depois a gente faz a emenda, tá? Entre um e o outro.
Até porque ela ainda vai encolher, né? Ela tá bem gordinha ainda. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Pra colocar a outra perninha. Eu vou fazer só uma adaptação aqui, porque aqui, ó, ficou muito redondo. Então, eu só vou vir aqui, ó, com uma tesourinha e tirar essa rebarbinha aqui que tá redonda. Vou fazer isso nas duas, tá? Só pra ficar mais retinho depois e dar o acabamento. E já vou colocar também no sapatinho, o sapatinho, passar cola no biscuit, tá, gente? Daí, no sapatinho, eu já fiz um furinho com o próprio arame antes, porque daí agora é mais fácil desse arame entrar aqui. Caso você for colocar e empurrar o arame, você vem com um alicatinho de ponta mais fina, segura o arame e coloca o sapatinho, tá? Daí, aqui você já ajeita a perninha. E a mesma coisa do outro lado. Então, tá aqui, ó. Como tá tudo fresco e é arame por baixo, você coloca ele de pé e vê se o pezinho tá certo, porque pode ser que o pezinho fique assim. Que daí você ainda consegue arrumar, tá? Ó. Tá? Então, é bem simples, é só ir ajeitando mesmo. Então, a emenda da perna, ó, ela fica bem certinha. Daí é opcional, tá? Você deixar assim, você pode deixar assim, ou você pode vir com um rolinho de massa aqui e dar um acabamento, fazer uma emenda também, tá bom? Mas, pra fazer a emenda, eu vou deixar dar uma secadinha e também pra colocar a outra parte cor-de-rosa aqui, que ele tem uma partinha cor-de-rosa aqui na perninha, eu vou colocar depois quando for fazer os detalhes rosas, tá? Então, agora, vamos passar aqui para a próxima parte. Bom, gente, vamos fazer o rostinho aqui do Bita agora. Eu já fiz algumas marcações aqui, mas vou mostrar para vocês. A cabeça dele, ó, termina mais ou menos aqui. Então, se a gente for medir, essa cabeça tem 4 centímetros. E o narizinho dele termina um pouquinho antes do 2. E não é muito na metade, não. A metade seria aqui, ó. É um pouquinho antes, tá? Esse narizinho dele é um pouquinho mais alto do que o normal. Mas também, nesse desenho aqui, ele tá com a cabeça um pouquinho inclinada, né? A gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas na hora da modelagem, a gente consegue ir ajeitando isso. Mas é sempre muito importante a altura do narizinho pra ficar mais parecidinho, tá? Eu não vou fazer esse desenho do rosto dele, não vou fazer ele com a boquinha assim, porque eu não vou fazer ele com a mãozinha assim. Eu vou fazer ele nessa posição, vou deixar a fotinho aqui. Eu acabei imprimindo essa daqui, mas depois eu decidi fazer esse outro modelinho, tá bom? E uma dica importante, né? Por que que eu troquei o modelo? Porque esse topo eu tô fazendo é uma encomenda e ele vai pra muito longe de mim. E como eu tô fazendo, a cliente pediu muito em cima da hora, ele não vai estar muito seco pra mim enviar. Se eu mandar ele com esse bracinho aqui, ó, pode acontecer de dar problema dentro da caixa, no envio, tá bom? Então, por isso que eu vou fazer ele com o bracinho aqui, porque é uma posição mais segura pra eu tá enviando. E uma coisa bem importante agora, na hora que a gente for fazer a cabecinha,
Se eu colocar ele aqui em cima, pra vocês não dá pra ver. Mas eu olhando aqui, eu vou pôr aqui do lado pra vocês verem. Ele tá um pouco menor do que o desenho. Mesmo a gente seguindo, né, o biscuit, a gente sabe que ele encolhe e tal. Então, ele ficou um pouquinho menor do que o meu desenho. E agora, a gente vai fazer a cabeça dele, eu vou fazer maciça, não vou colocar nada dentro. Então, ela tende a encolher mais. Se ele tivesse ficado exatamente do mesmo tamanho, eu ia fazer a cabecinha um pouco maior. Como ele ficou menor, eu vou fazer a cabecinha mais ou menos desse mesmo tamanho, que daí na hora que encolher vai ficar proporcional com o corpinho que já tá feito. Deu pra entender, né? Então, a cabeça dele não tem muito segredo, né? Ela é um cilindro. Eu vou usar aqui massa na cor pêssego, tá? E tenho aqui 40 gramas de massa. Vou dar uma boa sovada nela. Vou fazer uma bolinha aqui, bem lisinha. E dessa bolinha, a gente vai tirar um rolinho aqui bem grossinho para dar o formato. Eu vou fazer isso com a ajuda de uma espátula, para ficar mais lisinha. Então, tá aqui, ó. Agora, eu vou colocar de pé e dar uma leve achatadinha. E essa marquinha que ficou aqui, a gente tem que deixar nesse formato mesmo. Mas ficou uma marquinha, tá vendo? A marquinha a gente suaviza, mas o formato tá correto. Bom, então vamos fazer o nariz, se a gente olhar na referência. Essa referência que eu tô usando, gente, ela é um boneco, tá? Ela não é o desenho. É um boneco de vinil. Então, tá um pouquinho diferente do desenho mesmo, né? É que o desenho, ele é ali 2D, né? Ele é só a frente mesmo. E a gente tá transformando ele em 3D, né? Então, por isso que eu usei essa foto aqui. Então, ela tem um pouquinho de diferença do desenho mesmo. Mas vamos lá, olhando pelo desenho, o nariz, ele termina na metade do rosto do Bita. Então, aqui, ó, tá com mais ou menos 4,5 centímetros ficou. Então, vou colocar mais aqui no 4 pra mim saber que aqui é o 2. Então, marquei. Então, não tem problema, gente, essa marcação que aconteceu aqui, porque vai o bigode ainda, o nariz vai até lá em cima. Então, eu vou pegar aqui a mesma massa, deixa eu só arrumar esse rostinho. A mesma massa que a gente fez, né, o rostinho, e vou fazer aqui, ó, um rolinho. Vou até usar aqui a ajuda da espátula pra ficar mais retinho, tá? Vou colar com água mesmo, vou passar água aqui. Vou ver aqui onde tá a metade e colocar esse nariz aqui. E bem aqui em cima, eu vou tirar. E só ajeitar mesmo, que depois aqui vai vir o chapéu, né? Então, ele é assim mesmo, gente. Deixar mais retinho. Tá? É isso aqui. É o nariz do Bita. Então, agora, a gente vai fazer a boquinha. A boca dele,
ele tem o bigode. Então, peraí, vamos medir aqui certinho pra vocês. Então, o bigode dele é bem largo, né? Então, a boca dele começaria mais ou menos aqui, ó. O lábio superior. Então, eu vou marcar aqui com esse pincel aqui. Esse pincel é o 103. Um pouquinho mais pra baixo. A parte de baixo e a parte de cima. Marquei aqui. Só que ela é um pouquinho mais... Sempre olhando na referência, tá? Um pouquinho mais larga. Ó, marquei aqui. Vou afundar essa parte. Agora, eu vou usar esse aqui, ó, o 105. Pra fazer aqui melhor, ó, a partinha da aberturinha da boca. Olhando na referência, eu ainda acho que ela vai mais pra baixo, ela é maior. Então, tá aqui, lembrando que quando secar, ela ainda fica um pouquinho maior, tá? Que o biscuit dá uma repuxada, né? Então, tá bom assim, ó, aqui eu vou colocar um pouquinho de massa preta nesse fundo, depois aparece o dentinho dele, mas eu vou esperar dar uma ressecadinha primeiro, pra depois eu continuar. Então, vou deixar ele secando em cima do EVA. Então, enquanto a cabecinha seca, vou fazer os detalhezinhos em rosa que ele tem. Então, com a massa rosa, muito simples, né, gente? Vou abrir primeiro pra pôr aqui na barra da calça. Então, já tá aqui, eu vou passar água mesmo, tá? Não vou passar cola, não. Vou pegar essa fitinha e vou começar aqui por dentro, pra emenda ficar aqui pra dentro. E na hora de rodar, eu vou rodar ela mais aqui, ó. Mais rente ao sapatinho mesmo, tá? Que daí ajuda a gente a tirar essa rebarba que ficou aqui, né? Esse detalhe. Então, chegou aqui, vou cortar. Então, você pode deixar essa emendinha, não tem problema nesse caso. Ou você pode vir com um pincelzinho modelador e tirar a emenda, tá? Então, eu abri aqui agora duas massas rosa bem comprida pra colocar o suspensório nele. Então, eu vou vir aqui agora com cola, tá? E vou colocar um pouquinho de cola aqui, que aqui é onde começaria a calça dele, né? Então, vou cortar, deixar retinho um biquinho ali. Vou colar aqui e ele vem aqui, ó, pra cima. Porque aqui atrás ele cruza, né? É um suspensório. Então, ele cruza aqui atrás, ó. Aqui, gente, ele passa assim, ó.
Não passa aqui não, igual eu tava colocando, é aqui, né, no ombro. Mas ele vem parar aqui do outro lado. Cadê meu palitinho da cola? Então, ele vem parar aqui do outro lado, né? Vou passar cola aqui em cima também. Porque ele fica solto, ó. E a mesma coisa do outro lado, daí cruzando aqui nas costas. Então, aqui ela já deu uma boa ressecada. Agora, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de massa preta pra colocar aqui no fundinho da boquinha. Então, a gente abre mais fininha, né? E só aplica mesmo bem direitinho. E pra fazer o dentinho dele, tenho aqui a massinha branca. Vou abrir um rolinho. Vou achatar. Eu vou cortar aqui o tamanhinho. Não, nem precisa colocar na boquinha inteira, porque o bigode tampa, né? Então, gente, vamos colocar o bigode nesse bita logo, né? Pra ele ficar um pouquinho mais cara de bita. Tenho aqui massa laranja. Peguei aqui um pouquinho na minha mão. Uma bolinha, ó, vou mostrar pra vocês. Então, fiz a bolinha. Vou fazer uma coxinha com um biquinho mais fininho um pouquinho. Aqui na mesa mesmo eu vou apertar. Aqui a gente tem que subir um pouquinho mais, que ele é mais curvadinho. E aqui, ó, fazer a voltinha. Como se fosse uma baleinha, tá? E colocar aqui. Daí, fazer a mesma coisa do outro lado. E formar o bigodinho dele. Prontinho, gente, ó. O bigode, ele é um pouquinho mais pra cima do nariz, tá? Na hora de colocar, só atentar a isso e deixar o dentinho dele também aparecendo um pedacinho, tá bom? Pra mostrar que ele tá feliz. Então, agora já deu uma secada nesse rostinho dele. Eu vou fazer os olhinhos. Eu vou fazer ele de olhinho fechado, como se estivesse rindo. Então, o olhinho vira uma curvinha, né? Pra fazer isso, pra me ajudar, né, a ficar mais certinho, eu tenho aqui, ó, é um canudo, tá? Que eu cortei esses dois pedacinhos aqui, ó. E ele virou uma espécie de carimbo pra mim, porque aqui, ó, ele ficou tortinho, tá vendo? Aqui eu tenho um lado que é menor, aqui eu tenho um lado que é maior, pra quando eu precisar, né? Tá até com tinta aqui, ó. Bom tirar, tá? Então, peguei aqui, ó, a tinta marrom, é acrílica essa, tá? Acrílica fosca. E vou mergulhar aqui, ó. Só que só a pontinha, só encostar a pontinha mesmo. Tá vendo? Ó, bem pouquinho. E vou vir aqui no lugar do olhinho e carimbar. Ó, ele já sai a curvinha certinha. Então, aqui nesse caso tá marrom, se tivesse de preto já estaria certo. Mas fica aí, então, essa dica pra fazer esse tipo de olhinho, ou até marcar uma boquinha, uma sobrancelha, tá? Então, eu passei aqui a caneta preta por cima, fiz os dois, né? Agora, vamos fazer o cabelinho dele aqui. Eu tenho a massa laranja aqui.
eu abri um rolinho, ó, achatei mais quadradinho e vou colocar bem aqui embaixo. Eu vou passar um pouquinho de água antes pra aderir bem. O cabelinho dele é bem mais quadradinho aqui atrás, assim. E venho subindo aqui, ó, puxando pra lateral. Porque aqui do lado, ele tem uma costeleta, né? Então, vou até tirar um pouquinho ali da massa de cima, ó. Fazer um rolinho pra incluir essa costeleta aqui. E tem que unir, né? Então, aqui em cima, ele sobe mais redondinho mesmo. Só que nesse caso, a gente vai colocar o chapéu. Então, não vou precisar fazer aquele topete que ele tem aqui em cima, né? E vou fazer aqui, ó, a mesma coisa do outro lado. Se fosse fazer o topete, aqui, ó, você já podia puxar e fazer daqui mesmo, tá? Já modelar certinho, você vê o modelinho certinho que você tá seguindo e faz. Nesse caso, a gente vai tirar toda essa sobra de massa aqui. E agora, super importante, vou ver, né, a parte da frente aqui se tá certinha, ó, a minha desse lado tá com muita massa, então vou vir tirando, tá? E deixa também o mais lisinho possível, porque a gente não vai fazer as marcações dos fios, a gente vai deixar assim mesmo, tá bom? Eu vou olhar aqui direitinho a altura da costeleta dele, mas é mais, ó, ela vem até mais aqui embaixo. Então, eu vou adicionar massa e deixar, olhar de frente, deixar as duas bem iguaizinhas. E ela é retinha, tá? Ela não é assim igual tá essa daqui, não, ó. Ela fica mais retinha, assim, tem que dar o acabamento certinho, tá? Então, vamos colar a sobrancelha agora. Fiz dois rolinhos bem fininhos. Vou colar, vou passar a cola mesmo, tá? E a sobrancelha dele logo um pouquinho mais pra cima do olhinho, assim, ó. Porque esse olhinho tá fechado, né? E pra fazer essa golinha que ele tem, eu vou usar um cortador de folha que eu tenho aqui. Então, eu vou cortar duas. Vou passar o dedo aqui nas laterais pra tirar o formato do corte do cortador. E com a massa amarela, vou fazer bolinhas iguais. Deixa eu ver quantas. Uma, duas, três, cinco. Então, são 5 bolinhas que a gente vai colar bem aqui no meio, tá? É bem no meio mesmo
da marcação que a gente fez aqui. Então, fazer 5 bolinhas iguais e só colar. Então, tá aqui, ó, todos os botõezinhos. Eles são um pouco menor, mas sempre lembrar que o biscuit encolhe, né? Então, fiz um pouquinho maiorzinho para depois que secar, ele ficar mais proporcional. Então, vamos fazer o bracinho. Eu tenho aqui, deixa eu pesar, 7,5 gramas de massa. Massa preta mesmo. Vou abrir um rolinho dela de 4 centímetros. Opa, ficou com 5. Aqui, ó, aproximadamente, tá? Vou ajeitar aqui. E vou dobrar, porque eu vou fazer ele dobradinho. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui na onde é o braço dele, aqui na lateral. Vou tirar essa parte alta aqui, ó. E vou deixar aqui na posição, só pra mim saber a posição primeiramente. Vou tirar novamente. Aqui no lugarzinho onde a gente vai enfiar a mão, eu vou fazer um buraquinho com essa estequinha aqui mesmo, ó. Depois tem o acabamentinho cor-de-rosa, né? Então, vou passar a colinha aqui. Vou colar aqui e já vou fazer o acabamento cor-de-rosa, tá? Pra mim já poder colar certinho aqui o bracinho pra depois fazer o outro. Então, cortei aqui, ó, uma fitinha, igual a gente fez na perna, tá, gente? Sem segredo mesmo. Então, vamos fazer a mãozinha. Pra fazer a mãozinha, tenho aqui a mesma massa da cabeça, massa na cor pêssego. 1,5 grama, tá? 1,5 gramas. Então, vou fazer uma bolinha, um rolinho. E uma parte desse rolinho eu vou achatar, ó. E aqui vai ficar mais gordinho mesmo, tá? Então, polegar pra cima, nesse caso, né? Vou vir com uma tesourinha aqui, vou tirar o dedão e tirar essa parte que não vamos usar. Com os dedos mesmo, vou vir suavizando pra ficar mais redondinho. E a mãozinha do Bita é só isso mesmo. Tá? Então, a gente vai colar aqui, mas não cola no meio, tá? Cola mais aqui em cima, assim, ó, pra ele ficar mais com essa... Gente, ficou muito grande. Ela ficou muito grande, então eu vou, ó, só apertar, deixar ela mais gordinha mesmo. Tá tudo certo. Vou colocar aqui pra ver. Isso, tá bom. Vou passar cola, tá? Importante. E, claro, a mesma coisinha do outro lado, mas daí se atentando pra mãozinha ficar do mesmo tamanho, né? Pra não ficar tão diferente. E prontinho, gente. Tá aqui a mãozinha, o corpinho. E agora, vamos, então, colocar essa cabecinha aqui, né? Então, eu tinha furado só o corpinho, não tinha furado ainda a cabecinha dele. Primeiro eu vou colocar essa cabecinha aqui, porque ela é um pouquinho mais pra frente. A gente não vai colocar ela exatamente aqui no centro, não. A gente vai trazer ela um pouquinho pra frente, atrás vai ficar mais gordinho mesmo, tá? Então, vou tentar achar aqui o ponto que eu vou furar essa cabecinha, ó.
Então, vou furar primeiro, vou colocar pra ver se vai dar certo, senão vou fazer o furo de novo, ó. Não deu certo, ficou pra trás, tá vendo? Poderia furar aqui também novamente. Mas já tá bem duro, então eu não quero fazer isso. Agora sim, ó. Ficou certinho. Então, depois de tá tudo certinho, eu tiro e vou passar a cola, tá? Cola branca mesmo, eu vou usar aqui, cola. Então, tá aqui, gente. Agora, vamos fazer o chapeuzinho para finalizar. Então, eu tenho aqui 20 gramas de massa preta, fiz um rolinho e achatei com a espátula para ficar retinho. Tá? Ele tem 3 centímetros. Para abrir a abinha do chapéu, eu vou pegar aqui, ó, um boleador grande, vou apertar e vou colocar essa massinha aqui. Na verdade, agora eu vou usar o lado maior, ó. E vou puxando aqui com o dedão pra afinar essa beirada aqui, né? Porque a abinha do chapéu, ela é mais fininha. Daí, aqui, ó, com o boleadorzinho mesmo, eu venho trazendo pra lateral. E daí, com o boleador mesmo, a gente vai afundar um pouco aqui, porque na hora de colocar na cabeça do boneco, ele precisa realmente encaixar e parecer, né, que é um chapéuzinho. Eu vou pegar meu bita aqui pra gente ver. Olha, o chapéuzinho já tá entrando, tá vendo? Mas ainda não é esse o modelo, né? Aqui a gente ainda tem que, ó, apertar um pouquinho. Gente, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer nessa vida, é chapéu. Eu acho muito difícil modelar chapéu. Se, inclusive, você souber de um outro vídeo com modelagem de chapéu, deixa o link aí pra mim que eu vou gostar de assistir, tá? Vamos ver de novo, ó, agora já tá começando a ficar. Mas mesmo assim ainda tem que arrumar um pouquinho. Tá? Então, a ideia é essa. E tem que ir realmente ajeitando nessa cabecinha dele aqui, ó, até ficar do jeitinho que a gente quer, do jeitinho correto, tá bom? E também não me esquecer de passar uma faixa rosa aqui nesse chapéuzinho dele, que ele tem esse detalhe. Vou terminar aqui direitinho e já volto pra mostrar o resultado final.